E aí, galera do Padre Fernando, sou o Gilmar, professor de matemática. Agora aqui, ó, continuando em geometria analítica, né? Seguinte, ó, o problema aqui. Distância do ponto A, de coordenadas k e 0, ao ponto B, de coordenadas 0 e 4, é igual a 5. Calcula o valor do abscissa k. Quando fala em distância, a gente tem que, obrigatoriamente, mandar a fórmula da distância. Distância de A e B é igual a raiz quadrada de x do segundo ponto menos x do primeiro ponto ao quadrado mais y do segundo ponto menos y do primeiro ponto menos y do primeiro ponto ao quadrado. Bom, então, substituindo isso, a distância de A até B é 5. Então, eu vou tirar a distância de A até B e colocar aqui o 5. Estou substituindo. X do segundo ponto, lembrando que coordenadas x antes da vírgula, o y depois. X do segundo ponto, 0. X do primeiro ao quadrado mais y do segundo ponto, 4. Menos y do primeiro ponto ao quadrado. Então, continua 5 é igual. Aqui um parênteses, por isso eu dei um parênteses. 0 menos k vai dar menos k ao quadrado mais 4 menos 0, 4 ao quadrado. Vai ficar 5 é igual. Menos com o expoente par, positivo. Então, aqui eu tenho k ao quadrado mais 16. 4 ao quadrado, 16. Continuando. Agora, é o seguinte, se eu quero k, eu tenho que tirar essa raiz aqui. Então, é o seguinte, para tirar essa raiz, eu tenho que levar ao quadrado. Se eu tenho uma equação, eu venho um membro ao quadrado, tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, quando você faz isso, eu vou cortar esse quadrado com essa raiz. Então, ficou k ao quadrado mais 16 igual 5 ao quadrado, 25. Então, tem k ao quadrado. Gente, eu só troquei os dois membros de lugar. Quando muda os dois membros de lugar, muda todo mundo, não tem que mexer sinal. Agora sim, porque eu vou passar só o 16 para lá. 5 menos 16. Então, k ao quadrado igual 25 menos 16, 9. Como k está ao quadrado, passa para cá, mais ou menos, raiz quadrada de 9. Eu tenho que k igual, mais ou menos, 3. Então, está aqui o valor do k, mais ou menos 3. Então, está aí, né, um exemplo de distância entre dois pontos, quantidade de distância, né? E vamos ver mais. Galera do Padre Fernando, vamos agora, coordenadas do ponto médio. Seguinte, se eu tenho um segmento de reta, aqui, ó, A até B é uma reta. Então, segmento de reta, é um pedaço de uma reta. Se eu tenho segmento de reta, quero encontrar o ponto médio, gente, o ponto médio está aqui no centro, né? E a distância de A até M é igual a distância de M até B. Agora, se é ponto, todo ponto tem quem? Tem um x daquele ponto, é isso? X daquele ponto, então eu tenho aqui o x do A e o y do A. Tem aqui também x do B e o y do B. Em coordenadas de ponto tem sempre x e y, sempre. E aqui agora, se é ponto, então tem o x do M e o y de M, que é o nosso ponto médio. Só que para encontrar ponto médio, vamos ir muito simples, ó. X do ponto médio, x do ponto médio é igual a x do primeiro ponto mais x do segundo ponto, tem as extremidades, primeiro ponto e o último ponto aqui, ó. Tudo isso vou dividir por 2. O y do ponto médio, mesmo esquema, y do primeiro ponto mais y do segundo ponto, tudo isso dividido por 2.
Então tá aqui as duas formulazinhas. Falando em ponto médio, gente, é tranquilo, as formulazinhas tranquila. Então tá aqui as duas formulazinhas que a gente falou em ponto médio, usa isso daqui. Vamos pegar um exemplo bem tranquilo, né, pra gente fazer melhor com o número agora. Ó, para usar a fórmula. O ponto A, 0 e 2. E o ponto B, aqui é o seguinte, as coordenadas do ponto médio desse segmento de reta. Vamos lá. Então, o que eu tenho? Ó, então, vou encontrar primeiro o x do ponto médio. X do ponto médio é quem? X do primeiro ponto, 0. Mais x do segundo ponto, né? X do segundo ponto, que é 4. Vai dividir por 2. Então, x do ponto médio é igual a 0 mais 4. 4. Divide por 2. 2. Então, o x do ponto médio é 2. Falta outra coordenada. Quem? O y. Y do ponto médio é igual a y do primeiro ponto mais y do segundo ponto. Vou dividir por 2. Então, tem que y do ponto médio é igual a y do primeiro ponto. Aqui, 2. Mais y do segundo ponto. 4. Y do ponto médio vai ser quem? 2 mais 4, 6. Dividido por 2. 3. Então, as coordenadas do ponto médio é 2 e 3. Então, eu já tenho aqui meu ponto médio. Vou chamar de M. Então, M é igual a quem? X vem sempre primeiro e o Y sempre depois. Então, está aqui, né? Um exemplo tranquilo. Vamos mais um exemplo. Aí, galera do Padre Fernando. Estamos aqui agora com mais um exemplo de coordenadas do ponto médio. Olha o probleminha aqui. Determine o valor de x para que o ponto M, 2 e 3 seja o ponto médio do segmento de extremos A, x e 5 e B, 3 e 1. Ele deu, no caso, nosso ponto médio. O que é isso aqui? Quer saber o valor desse x aqui, ó. Então, se falou em ponto médio, fórmulas do ponto médio. Então, x do ponto médio é igual a quem? X do primeiro ponto mais x do segundo ponto dividido por 2. Agora só vim aqui substituir. Ó, x do ponto médio é 2. X de A do primeiro ponto é x. X de B do segundo ponto ao x do segundo ponto é 3. Vou dividir por 2. É o seguinte, eu quero o valor do x. Eu não posso passar o x para lá, tem alguém aqui embaixo. Então eu tenho que fazer o que aqui? Multiplicar cruzado. Lembrando que debaixo do 2 tem 1. Agora, 1 vezes x mais 3 continua x mais 3. Não vai mudar o valor. Agora, 2 vezes 2, 4. Agora, isolando o x, que é igual a 4, mais 3 passa para o outro lado. Menos 3, então, x igual 4 menos 3, 1. Então, está aqui, ó, mais um exemplo de coordenadas do ponto médio. Sempre que falar em ponto médio, essa formulazinha aqui. Então, pronto, não tem problema. Então, está aqui o exemplo, tranquilo? Aí, galera do Padre Fernando. Agora, vemos aqui a condição de alinhamento de 3 pontos. Aí, na geometria analítica. Aqui eu tenho o ponto A, ponto B e o ponto C. E os três estão em uma reta. Então, isso quer dizer o quê? Que os 3 pontos estão alinhados. Como é ponto no plano cartesiano, que eu tenho x do A, o y do A, x do B, o y do B, x do C, y do C. São coordenadas de ponto. No plano cartesiano tem que ter o x e ter o y. Agora, se esses 3 pontos estão alinhados, vai fazer o seguinte. Vai pegar as coordenadas desses pontos. X do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C, vai colocar um aqui, ó, 1, 1, 1, e vai resolver o determinante dessa matriz. Se o resultado for igual a zero, os 3 pontos estão em uma única reta, estão alinhados. Se der diferente de zero, não interessa o valor, deu diferente de zero, eles não estão alinhados. Um exemplo aqui com o número. Ponto A, 0 e 1, B, 1 e 2, C, 2 e 3. Eu quero saber se esses 3 pontos estão alinhados ou não. Então, o que eu faço? Ó, pego as coordenadas do ponto A. Coordenada do ponto A
0 e 1. Coordenadas do ponto B, 1 e 2. Coordenadas do ponto C, 2 e 3. Eu vou colocar 1 aqui para todo mundo. Para resolver esse determinante, precisa acontecer. Certo? Que vai ficar 2, aqui 2 e 3. E aqui 1. Para resolver o determinante, a gente costuma fazer o quê? Tem várias maneiras de resolver. A mais conhecida, mais usada, você vai repetir as duas primeiras colunas. Então, você vem lá na primeira coluna, repetir ela aqui na vertical. Então, ó, 0, 1 e 2. Repete essa segunda coluna, vertical. 1, 2 e 3. Vamos resolver o determinante aqui agora. Quando for o determinante, multiplica sempre 3 números aqui na diagonal, ó. Multiplicando pelo jogo sinal. Como aqui está tudo mais, vai ficar tranquilo. Só que aqui é o seguinte, ó. Aqui tem 0. Então já vai dar 0. Tem que fazer conta. Porque 0 vezes 2, 0 vezes 1 é 0. Então, aqui está tudo mais, continua mais. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Quando está tudo mais, continua mais. Agora é o seguinte, quando você for pegar essa diagonal aqui para cima, tem que inverter o sinal do resultado. Faz jogo sinal e depois inverte. Como está tudo mais, vai dar mais. Inverte, fica menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Aqui tem 0. Então nem vou nem conta. Ó, tá tudo mais, continua mais. Aí inverter fica menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Aí vamos ver o valor desse determinante. Ora, 0, esquece o 0. Esquece o 0. 2 mais 3, 5. Menos 4 menos 1, menos 5. Então, meu determinante, mais 5 menos 5, 0. Se deu 0, quer dizer que esses 3 pontos aqui estão o quê? Estão alinhados. Quer dizer que esses 3 pontos pertencem a uma reta. Eu costumo dizer que esses 3 pontos estão alinhados, ou seja, pertencem a uma reta. Né? Então está aqui o primeiro exemplo, com um número tranquilo, materinha de boa. Então vamos mais um exemplo. Aí galera, Padre Fernando, outro exemplo. Seguinte, deu ponto A, coordenadas 1 e 1, ponto B, coordenadas 2 e 1, ponto C, coordenadas 3 e 2. Aí que é o seguinte, quer saber se esses 3 pontos que estão alinhados ou não. Para me saber, fazer o determinante. Então tem que pegar as coordenadas do ponto A, 1 e 1, do ponto B, 2 e 1, e do ponto C, 3 e 2. Agora presta atenção, tem outro esquema para resolver esse determinante aqui. Quando tem essas coordenadas, isso é para coordenadas de ponto. Quando tem coordenadas de ponto, seguinte, te deu 3 pontos, quer achar o determinante? Vai fazer o seguinte, que tem as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C, e você vai voltar no A de novo. Volta no A novamente. Aqui o ponto A, ó, tem que voltar nele. Aí você vai fazer o seguinte agora, ó. Você vai multiplicar sempre 2 a 2 nas vertical. Ó, aqui, ó. Esses dois e esses dois. E para baixo aqui conserva o sinal. Vamos lá então. Então resolvendo nosso determinante aqui. Tem um esquema diferente que eu gosto muito de resolver. Mas para coordenadas de ponto. Vamos lá. Aqui está mais, continua mais. 1 vezes 1, 1. Aqui está mais, continua mais. 2 vezes 2, 4. Aqui está mais, continua mais. 3 vezes 1, 3. Agora esse subindo. Subindo tem que inverter o sinal. Mais está mais, continua mais. Aí vem para cá, menos. Porque mais vezes mais é mais. Vem para cá, menos. 2 vezes 1, 2. Está mais, vezes mais, vai dar mais. Aí vem para cá, menos. 3 vezes 1, 3. Aqui, tudo mais, continua mais. Vem para cá, menos. 1 vezes 2, 2. Vamos achar o resultado desse determinante. Então, o determinante vai ser igual. Os positivos,
1 mais 4, 5 mais 3, 8. Os negativos, 2 mais 3, 5 mais 2, 7. Determinante, 8 menos 7, 1. Ora, para estar alinhado, tem que dar igual a zero. Se deu diferente de zero, não interessa o valor, não estão alinhados, não pertencem a uma reta. Ou seja, não estão alinhados. Ou não pertencem a uma reta. Então está aqui mais um exemplo. Vamos seguir mais um exemplo. Vamos ver outro. Aí, galera do Padre Fernando, mais um exemplo agora. Ó. O seguinte, determine o valor de y para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Ora, presta atenção. Se eu tiver aqui o ponto A, B e C em cima de uma linha, ele não pode ser vértice de um triângulo. Então, alinhadinho, está na linha reta, não é triângulo. Então, para ser vértice de um triângulo, tem que estar o quê? Não alinhados. Basta um estar aqui de fora da reta, ó. Você ter pertinho. Se tiver um ponto fora da reta, é vértice de um triângulo. Então, para ser vértice de um triângulo, os 3 pontos não podem estar alinhados. Eu sei que para estar alinhado, o determinante é igual a zero. Para não estar alinhado, diferente de zero. Então, ponto, é só calcular o determinante, aquele esqueminha que eu já ensinei. Nesse, vamos pegar as coordenadas do ponto A, 1, 1. Vou pegar as coordenadas do ponto B, 2 e 2. Coordenada do ponto C, 3 e Y. Vou voltar aqui no ponto A de novo. Então, tem que voltar no ponto A de novo. E aí, ó, 1 e 1. E calcula esse determinante aqui agora. Só fazer isso agora. Vamos calcular o determinante aqui agora. Então, só calcular o determinante. Lembrando que agora o determinante nosso agora, vai ter que ser diferente de zero. Por quê? Ele não pode estar alinhado. Eu quero saber o seguinte, qual o valor do y para que esses 3 pontos sejam vértices de um triângulo, ou seja, não podem estar alinhados. Não é isso? Então tem que estar assim um ponto A, um ponto B, e o ponto C tem que estar assim. Ó. Não pode estar alinhado para ser vértice de um triângulo. Se estiver alinhadinho, não pode ser triângulo. Então se está alinhado, é igual a zero. Se não está alinhado, diferente de zero. Agora vamos fazer o determinante no esquema que eu já ensinei. É 2 a 2. Olha lá então. Então, o determinante nosso. Né? Então, ó. Tá tudo mais, vai continuar mais. Então, vezes 2, 2. 2 vezes y, 2y. 3 vezes 1, mais 3. Agora, eu posso esquecer. Agora, subindo, tem que inverter o sinal. O que tá mais, vai dar mais, vem para cá, menos 2. Tá mais, continua mais, vai vir menos 3 vezes 2, 6. Aqui tá mais, continua menos. Menos y vai ter que ser o quê? Diferente de zero. Por quê? Para estar alinhado é igual a zero. Para não estar alinhado, diferente de zero. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho 2y menos y vai dar y. Ó, mais 2 com menos 2, corta. É isso. Ó, 3 menos 6 vai dar menos 3. Esse subtrai para o sinal do maior. Isso tudo diferente de zero. Agora é só isolar o y. Y diferente de menos 3 passa para cá, mais 3. Então pronto. Então, ó, qual o valor do y para que esses pontos aqui seja vértice de um triângulo? Tem que ser diferente de 3. Pode ser qualquer valor. Não pode ser quem? O 3. Então, pessoal, está aqui a nossa aulinha de geometria analítica de condição de elemento 3 pontos. Então, está aqui o recadinho dado, né? Então, até a próxima e tchau, tchau, galera.